Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, porque o Gênesis é o princípio de todas as coisas. O livro do Gênesis, podemos dizer sem medo algum, de que ele é a Bíblia em miniatura. O Gênesis, ele revela todo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. O Gênesis revela o início da criação, não é? Inclusive do homem, o início da queda, o início da salvação, até o fim. É algo precioso esse livro. Mas em Gênesis capítulo 8, nós vimos aqui um fato interessante. No capítulo 6, Deus vê que a geração daqueles dias está sobremodo atuando no pecado. Deus olha já naqueles dias e vê que não tem solução para o homem. E aí Deus, ele vai estabelecer um juízo. E esse juízo vem através do dilúvio. Esse dilúvio é anunciado por Deus a um homem que, segundo a Bíblia, achou graça no meio daqueles pecadores terríveis. Um homem achou graça. E aí Deus orienta esse homem para que durante um longo tempo construísse algo com o qual ele se salvaria e todos aqueles que dessem crédito à sua pregação. E o fato é que depois de 100 e tantos anos, uma arca muito grande, maior do que esse santuário aqui, estava pronta, com 3 andares, e não havia ninguém para entrar nela, a não ser Noé e a sua família. Eles agora representarão uma nova geração de seres humanos na terra. Serão salvos. E a Bíblia diz que Deus cumpre o seu propósito trazendo o dilúvio sobre a terra. O dilúvio veio e, conforme Deus tinha anunciado através de Noé, as águas cobriram a face da terra. E depois que o dilúvio, aqueles 40 dias, né? E 40 noites de chuvas incessantes, a Bíblia diz que Deus abriu as janelas do céu, as comportas, e saiu água de tudo que é lugar. Depois que cessa aquele momento ali, não é? Já no capítulo 8, nós encontramos aí, dizendo, e Deus lembrou-se de Noé, de todo animal, de toda a reis, que estava com ele na arca, fez passar um vento, aquietaram-se as águas, cerraram-se as fontes do abismo, as janelas do céu, a chuva do céu deteve-se, as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ainda passaram 150 dias, as águas minguaram. A arca repousou no 7º mês, no dia 17, e aí, não é? A Bíblia diz, no versículo 6 do capítulo 8, e aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. É interessante, irmãos, que nessa construção só havia uma porta e esta janela. Não era uma janela dos lados, era uma janela para cima. Deus, na sua sabedoria, soube orientar Noé. Porque eu imagino que se houvesse uma janela ao lado da arca, diante da fúria das águas, da tempestade, se alguém se atrevesse a abrir a janela e olhar a tempestade lá fora, ficariam apavorados. Aí Deus falou, não quero ninguém olhando nada. A janela é em cima. Se você tiver que olhar, você tem que olhar para cima. Porque de cima vem o socorro. Não tem que olhar para lado, não tem que olhar para a tempestade. É olhar para cima. Essa é a lição dessa janela preciosa. E a partir desse momento em que Noé abre essa janela, ele solta um corvo, no versículo 7, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois
Depois, no verso 8, diz assim: depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou para ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a, meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Quando nós falamos do Espírito Santo, um dos símbolos preciosos do Espírito Santo, dentre os muitos que há na palavra de Deus, dos muitos nomes, dos muitos títulos, um dos mais preciosos é que o Espírito Santo, ele se representa numa pomba. É interessante isto aqui, não é? A Bíblia diz que Noé, depois de 40 dias que as águas cessam, aquela tormenta toda, ele abre a janela e no versículo 7 diz que ele solta um corvo. E o corvo se alimenta de quê? De carne, da sujeira, enfim, dos dejetos. E a Bíblia diz que o corvo ia e voltava, porque para ele lá fora era uma festa, não é? Ele saía, se alimentava e voltava, uma maravilha. Ele se deu bem, não é? E o corvo não representa o Espírito Santo, não. Depois, outro dia, a gente pode até falar sobre isso aqui, num outro aspecto. Mas ele não representa o Espírito Santo. Fato é que a Bíblia diz que depois que Noé percebe que o corvo está indo e vindo, ele imagina que a janela é em cima. Não tem como olhar para um lado para o outro. É sempre para cima. Isso é uma lição para nós, irmãos. Para mim e para você. O crente em Jesus, o salvo em Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve aprender que o nosso olhar sempre é para cima. Você já percebeu que quando você olha para os lados, você só vê tribulação, tristeza, angústia, você só vê pecado, enfim, tantas coisas, não é? Eu já falei aqui nesse santuário uma experiência que Deus me deu, andando aqui na Tindiba um tempo atrás. Eu estava andando e via muitas coisas na minha frente. Eu comecei a conversar com Deus andando. Falei, meu Deus, mas que mundo doido é esse? Não é? Você anda, você vê tanta coisa, está tudo diante dos seus olhos, assim, ó, na altura dos olhos. Está tudo diante de você. E eu conversava. E eu me lembro perfeitamente. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Olha para cima. Eu andando ali na Tindiba, estrada do Tindiba, eu simplesmente tirei os olhos do horizontal e levantei. Comecei a olhar para cima. Aí eu olhava para baixo, eu via a situação que estava à minha frente. Eu olhava para cima, o céu. Aí naquela hora Deus falou comigo. Você tem sempre que olhar para cima. Isso aconteceu comigo, ali na Tindiba, pertinho de nós. A gente tem que aprender isso, irmãos. Sabe? Noé não tinha outra saída, ele não sabia como estava o caos lá fora, a situação. O mundo estava, não é? Depois de tantos dias de dilúvio, como estava a terra? O corvo não representava, podemos dizer assim, o que estava acontecendo lá fora. Para ele aquilo era festa, comer restos humanos, comer o que sobrou do dilúvio, para ele era festa. Aí a Bíblia diz que Noé solta uma pomba. E a pomba aqui, ela representa o Espírito Santo. É interessante que quando a gente olha Gênesis 1:1, o que a Bíblia diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz assim, e a terra estava sem forma e vazia.
Em outras versões era, não é? Em outras versões ainda tornou-se sem forma e vazia. E o versículo 3 diz o quê? E o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Deus criou a terra. Deus criou tudo perfeito. Num determinado momento ela se torna sem forma e vazia. Segundo alguns teólogos que estudam, não é, as origens aí da palavra, acreditam que foi o momento quando Lúcifer foi lançado à terra, destituído do seu lugar por Deus. E lá em Apocalipse 12, diz que com a sua cauda ele arrasta a terça parte das estrelas, isto é, dos anjos do céu, e descem. Não é? Quando Deus fala dele em Isaías 14, Ezequiel 28, diz que ele é lançado às profundezas. E quando ele é lançado, ele sai destruindo tudo. A Bíblia fala disso. Então imagina-se que a terra feita por Deus sofre a ação do inimigo nesta hora. Ele vem para destruir, porque esse é o papel dele. Mas no verso 3 diz que em meio ao caos, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá no Salmo 104, versículo 30, a Bíblia expressa algo precioso. A Bíblia diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim tu preservas a face da terra. O Espírito de Deus é um espírito criativo, como também é um espírito de preservação. É o que sustenta, é o que guarda. É por isso que nós estamos aqui essa noite, irmão. Nós não estamos aqui porque somos fortes o suficiente, somos fortes que mais alguém, não é? Somos melhores que alguém. Não, nós estamos aqui porque o Espírito de Deus tem nos preservado a cada dia, tem nos sustentado a cada dia, tem nos guardado a cada dia. É o Espírito de Deus em nós que faz essa obra gloriosa. Por isso, quando Noé solta a pomba, ele solta sabendo que esta ave vai fazer a diferença, vai trazer a realidade para ele. Corvo não traz realidade. Quem traz a realidade é a pomba. Quem mostra a realidade é o Espírito Santo. Quem revela todas as coisas é o Espírito Santo. Ele conhece a minha vida e a tua vida. É Ele que é o nosso, podemos dizer assim, aquele que diante de Deus, como diz Paulo em Romanos 8, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Você não tem ideia. Quantas vezes eu e você estamos acuados, estamos sem força, estamos sem graça, estamos numa situação espiritual deplorável, em que o inimigo aposta todas as fichas que nós vamos ser derrotados e perder. Nessa hora, o Espírito Santo intercede diante de Deus, e ele mostra o teu raio-x espiritual para Deus, e Deus intervém naquela situação e traz um renovo sobre a tua vida para te abençoar e te fortalecer. Aleluia! Esse é o papel do Espírito Santo. E Noé sabia que podia contar com essa pomba. Ele podia. E a Bíblia diz que ele solta a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Esse é o primeiro voo da pomba. É a primeira vez que ela sai da arca. Ela se dirige ao mundo lá fora. Parece que vejo Noé tomando aquela ave e carinhosamente a segura nas mãos e por aquela janela lá em cima. Único, não é, espaço ali, único lugar onde ele podia ver o céu. Ele não sabia como estava lá fora. E ele solta aquela ave. E no seu coração ele diz: vai, pomba, traz para mim a verdadeira situação. Mostra para mim o que está vendo lá fora. Noé não tinha calendário. É interessante uma coisa, irmão. Se você prestar atenção, você precisa prestar atenção na Bíblia. Deus falou com Noé a todo instante. Deus falou: constrói a arca, entra na arca, fecha a arca,
vou mandar água. Todo momento Deus fala com Noé. E por que nessa hora Deus não fala? Deus não fala. Deus poderia ter dito: Noé, espera mais 10 dias, espera mais 20 dias. Não, Noé, estou conversando contigo, fica calmo, fica frio. Como é que está lá fora, Senhor? Ih, Noé, o negócio lá fora está feio. Mas Deus não fala. Não é hora de Deus falar. É hora da pomba revelar. Muitas vezes, irmãos, você quer que Deus faça alguma coisa, que Deus fale, que Deus isso, e quem vai trabalhar por você não é esse Deus que você pensa, é o Deus Espírito Santo, é o Deus que habita em você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Você está procurando ouvir Deus de outras maneiras, quando o Espírito de Deus está dentro de você, falando ao teu coração, revelando a realidade para a sua vida espiritual. E Noé toma aquela ave solta para ver. É interessante isso. A Bíblia diz: ele solta a pomba a ver. Ele não podia ver, mas a pomba podia ver. O que você não pode ver, o Espírito de Deus vê por você. Aquilo que você não enxerga. Talvez nesse contrato você não está enxergando algo, o Espírito Santo enxerga. Talvez aí nessa sociedade você não está enxergando algo, mas o Espírito Santo enxerga. Nesse casamento você não está vendo nada, mas o Espírito Santo enxerga. E ele pode ver o que você não vê. Ele vê além dos nossos olhos. Eu estou vendo vocês muito bem, mas basta essa folhinha aqui, ó, acabou. Olha lá. Não vejo ninguém. Uma folhinha atrapalhou. Você pensa que isso aqui atrapalha o Espírito Santo? Nada atrapalha o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele vai além de todas as coisas. A Bíblia diz que ele penetra todas as coisas. Ele penetra a divisão da alma e do espírito. Ele conhece as intenções do coração do homem. Ele conhece, irmãos. Ah, como conhece. Como ele conhece. Então Noé solta essa pomba para ela ver. Ele não pode ver, mas ela vê. E a Bíblia diz no verso 9, a pomba não achou repouso para a planta do seu pé, voltou para ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estende a mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. Primeiro voo do Espírito Santo. Conhecer o estado do mundo, conhecer o estado da terra, ver como está a terra. E ele encontra uma terra sem forma e vazia. Ele não pode pousar. Espírito Santo, irmãos, ele não pode ficar no ar, esperando, sabe, assim, como que, imagine uma pomba no ar, não é? Para ela se sustentar no ar, ela tem que ficar num movimento com as asas, não é? Aí você imagina uma pomba no ar ali, batendo. Aí você olha e fala: meu Deus, quem está vendo com aquela ave? A hora que ela cansar, ela cai. Não é? Ela tem um momento em que ela vai ter que pousar em algum lugar. Como ela não tem aonde pousar, ela volta para a arca. Isso significa também que quando o Espírito de Deus não encontra lugar na nossa vida, ele não fica batendo cabeça por aí não, meu irmão. Se você não abrir, olha o que ele diz lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro para cear com ele e ele comigo. Sabe quem te faz esse convite essa noite para você abrir a porta para ele entrar? É o Espírito Santo de Deus. Ele te convida. E você abre a porta e ele entra. Porque se ele não achar lugar, ele vai ficar batendo asa por aí. Aí alguém fala: pastor, tem uma pomba solta aqui dentro. Ó, já bateu nessa parede aqui, bateu naquela. Meu Deus, a coitadinha está aflita, está angustiada. Nada disso.
Se você der lugar, o Espírito Santo vai entrar em você. Se você abrir o seu coração, ele vai querer morar em você. Se você abrir a sua vida para o Espírito de Deus, irmãos, ele vai fazer algo precioso em você. Não achou lugar? Volta. Recolhe. O Espírito se recolhe. Ele não vai contender. O próprio Deus falou isso para Noé. Não contenderá para sempre o meu Espírito com o homem. Eu não vou ficar agora batendo, dando queda de braço com o homem. Uma hora o homem vai para lá e Deus vem para cá. E não sei, Deus falou, não vou ficar nessa peleja com o homem não. Eu não vou ficar contendendo com o homem não. Ele envia o seu Espírito. E o papel do Espírito nós já vimos aqui, é convencer. É trazer para nós as verdades de Deus. Se não dermos lugar ao Espírito Santo, irmão, ele volta, ele vai embora. Sabe, tem muitos lugares por aí que o Espírito Santo não é bem-vindo. Tem muitos lares onde ele não é bem-vindo. Tem muitos corações onde ele não é bem-vindo. Ele chega, sonda, ameaça, tenta, quer pousar, quer ficar, mas não acha lugar para os seus pés. E ele volta. Quando essa pomba volta, que não tem lugar, ela está dizendo o que para Noé? Não tem espaço para mim lá fora. Não tem lugar para mim lá fora. Está muito sujo lá fora. Eu não posso ficar lá. Está difícil de ficar. Noé entendeu. Ele disse, meu Deus, o negócio lá fora ainda está feio. Olha que nós já estamos aqui nessa arca por um bom tempo. Se a pomba volta, é porque a coisa ainda está feia lá fora. Não tinha outra janela. Não tinha outro lugar para ver, não tinha. Mas se fosse hoje, a gente arrumaria ali uma furadeira, né? Fazia um furinho na arca assim. Não é assim? Ô pai, menino de Noé, deixa eu ver. Ó, fulano arrumou aqui um negócio aqui, fez um furo. Aí você começa a olhar, sabe? O negócio está feio. Ó, vi um corpo boiando. Vi um com a língua de fora. Vi uma cabeça, vi um pé. É o que você vai ver se você olhar para o mundo. É o que você vai ver se você ficar espiando o mundo aí fora. Ainda mais nesses dias que se aproximam aí, você vai ver muita coisa se você for olhar. Você quiser dar tal espiadinha, você vai ver muita coisa. Mas você fecha esse buraco que você abriu da tua arca. Tampa isso, abre a janela de cima e olha para o céu, que do céu vem a tua vitória. Olha para cima. A pomba mostra para Noé que ainda não está bem. Ela volta porque não tem lugar. Ele espera ainda outros 7 dias e torna a enviá-la para fora. E a Bíblia diz que a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Ela trouxe uma folha de oliveira. Ela trouxe. Houve um tempo em que Deus não tinha em que ou em quem depositar o seu espírito. Mas a partir de Abraão, Deus faz uma aliança com o homem. Uma aliança de estabelecer através dele uma nação na terra. E 3 árvores da Bíblia simbolizam Israel. A oliveira, a videira e a figueira. Elas simbolizam Israel. Oliveira, videira e figueira. Representa o povo de Deus. E é interessante que aqui a pomba volta trazendo no seu bico uma folha de oliveira. Isso mostra o segundo voo da pomba, segundo voo do Espírito. Segundo o propósito de Deus com o seu Espírito. Porque Deus quer, irmão, é propósito de Deus, que o seu Espírito encontre lugar
que o seu espírito tenha lugar para agir, para trabalhar. Esse é o propósito de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. É para ser cheio, não é para estar pela metade, não. Talvez você experimentou o Espírito Santo no início da sua vida cristã. Naquele primeiro dia, uma alegria inundou o seu coração, o seu ser, e aí você falou: que coisa, sinto o Espírito dentro de mim, que maravilha. E o tempo passa, e as situações acontecem, e o Espírito vai sendo espremido, vai sendo afastado, vai sendo colocado de lado, porque Paulo também diz, para a gente não apagar o Espírito, não extinguir o Espírito. Sabe? A gente tem que zelar e cultivar a presença do Espírito Santo em nós, para que ele possa nos encher. E nesse momento aqui, quando a pomba volta trazendo uma folha de oliveira, representa o tempo em que o Espírito de Deus foi derramado sobre o povo de Deus no passado. Representa esse tempo em que o povo de Deus experimentou. Agora, uma coisa interessante, irmão. No Antigo Testamento, toda a manifestação do Espírito Santo, ela era por medida. Deus escolhia um homem ou uma mulher e colocava sobre ele o seu Espírito. Deus levantava alguém e o revestia do seu Espírito. E você vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento. Deus revestiu, desde Abraão, foi revestindo todos eles. E é interessante que, quando esses homens faleciam, quando alguma coisa sucedia, o Espírito que estava neles, a Bíblia diz, Deus retirava o seu Espírito. Ele não fica vagando por aí. Não. Deus deu com uma finalidade. Terminou a finalidade, não serve mais, não quer mais, não se permite mais ser usado por Deus. Então Deus diz: Espírito Santo, vem para cá, vem para perto de mim, fica aqui. Mas eu estava nessa vida, não estás mais, não me quer, me desprezou, me abandonou, me largou, vem para cá. E a pior coisa que pode acontecer a um homem ou uma mulher nessa terra é nos sentirmos vazios do Espírito de Deus. É a pior coisa, irmãos. É eu e você nos sentirmos vazios do Espírito de Deus. Isso aconteceu com Israel no passado. E é interessante que quando Jesus chega, Jesus traz sobre ele a plenitude do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que quando Jesus chega ao Jordão e que João Batista vai batizá-lo, a pomba está lá. Ela desce sobre ele. Ela vem sobre a vida dele de uma maneira preciosa e gloriosa. E o Espírito que está sobre o Senhor, aquela pomba que repousa sobre ele, foi profetizado por Isaías no capítulo 61, quando disse: porque eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu. Aí ele diz lá, para pregoar o ano, para pregoar a liberdade, para libertar cativo, para curar enfermo, para libertar preso de prisões. O Senhor veio na unção de Deus para fazer essa obra. Era Israel sendo abençoado. Era o Espírito sendo derramado sobre um povo num tempo sobre a terra. Mas é interessante uma coisa, que mesmo trazendo uma folha de oliveira no seu bico, ela volta para a arca. Ela volta. Lá em Mateus 23, Jesus Cristo está no templo. E naquele momento ali ele está falando duramente contra os escribas, fariseus. Se você ler, você vai entender isso. E lá no final do capítulo 23, já chegando no 24º capítulo de Mateus, a Bíblia diz que Jesus olha para Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar sobre as minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas
tu não quisestes. Você não quis. Aí o versículo seguinte, que Jesus disse: eis que a vossa casa ficará deserta. Você não quer ser ajudado pelo meu Espírito. Você não quer a minha presença contigo. Então experimente um coração deserto, uma vida deserta, um lar deserto. Irmãos, isso é a pior coisa que pode acontecer numa vida. Pois Israel experimenta isso até hoje. Se estabeleceu como nação, sim. É um povo, sim. A primeira parte de Ezequiel 37 está cumprida. Eles cresceram carne, juntaram ossos, tendões, carne e se levantaram como nação. Mas espiritualmente estão vazios. Por quê? Porque rejeitaram ao Senhor. Rejeitaram. A casa ficou vazia. E você pensa que o Espírito Santo fez o quê? Ficou por ali em Jerusalém, encostado numa esquina, esperando, né? Aí já que Israel não quer, o Espírito Santo falou: vou ficar por aqui. Vou ver o que acontece aí. Não, irmãos, ele volta. Assim como a pomba voltou para a arca, o Espírito de Deus voltou. Volta, se coloca diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui em Gênesis 8 e 12, que Noé espera ainda outros 7 dias. Há um tempo. Já percebeu isso? Há um tempo. Quando Noé solta a primeira vez a pomba, ela volta e ele espera um tempo. 7 dias. Depois ela volta trazendo o bico, a oliveira no seu bico. Ele também espera mais um tempo. É o tempo de Deus trabalhar. É o tempo de Deus agir. Que tempo foi esse? Foi o tempo do Senhor estabelecer a sua igreja. Israel rejeita, Israel não quer, Israel não aceita. Israel diz: crucificam e que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Israel não quer. Aí Jesus chama os seus discípulos depois da sua ressurreição. Lucas descreve isso no capítulo 24, versículo 48, 49, ali no finalzinho de Lucas. Jesus disse: olha, ficai na cidade de Jerusalém. Vão para lá. Fiquem lá. Até que do alto sejais revestidos de poder. E sabe quantos dias eles ficaram lá? Você sabe? Lá em Atos mostra. Eles ficaram quase 120 dias, né? Depois da ressurreição do Senhor, até cumprir o Pentecoste. Eles aguardaram ansiosamente. Estavam em Jerusalém, esperando, como Noé esperou ali aqueles dias. Certamente aquela pombinha deve ter falado: Noé, puxa, não dá para me voltar de novo não, aquela oliveira que eu trouxe, aquela árvore, tinha uma folhinha, vai que ela tem mais, Noé, deixa eu ir lá, Noé. Calma, pombinha, pera aí, calma, ainda não está na hora não. O grupo ainda não está formado. O povo ainda não está convicto. E a Bíblia diz que reúne em Jerusalém quase 120 pessoas. Apóstolos, discípulos. Lá em Atos descreve várias mulheres. Maria, mãe de Jesus, e outras estavam ali naquele cenáculo esperando. 10 dias eles estavam ali. 120 foi depois do cumprir o Pentecoste, depois da ressurreição. Obrigado. 10 dias ali, naquele cenáculo. E a Bíblia diz lá em Atos 2, que cumprindo-se o dia de Pentecoste, é nessa hora, sabe, que Noé solta a pomba. Ele solta. Versículo 12, então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba. Soltou. Mandou. Aí a Bíblia diz o que no final do verso 12? Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Mas não tornou mais a ele.
Quando, irmãos, Deus mandou o Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2 mostra isso claramente. A partir daquele voo, o Espírito Santo não voltou mais, porque ele caminha com a igreja até hoje. Ele caminha conosco até hoje. E ele não vai voltar sozinho. Na primeira vez que ele volta para a arca, ele leva uma folha de oliveira. Quando ele voltar agora, ele vai levar a noiva do Cordeiro, os salvos, os lavados, os remidos pelo sangue de Jesus. Ele não volta só. Ele leva você. Ele vai levar a você. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Porque é Ele que vai nos levar, é Ele que vai nos conduzir. Quando a trombeta soar, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, Paulo mostra isso. Naquele momento, haverá um reboliço no mundo espiritual. Porque o Senhor estará nos ares aguardando a sua igreja. Uma promessa que ele fez e João registrou no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 3, quando disse: e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem é que vai nos levar? Qual é a força que pode nos arrancar da terra? Qual é a força que pode nos tirar desse espaço e nos colocar no outro espaço? Somente o Espírito de Deus na tua vida. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não voltou mais. Assim como essa pomba não volta mais para Noé, o Espírito Santo não voltou mais. Você não sabe, mas ele caminha contigo. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe não? Ele te convenceu a vir aqui. Pela tua semana de trabalho, pelo teu cansaço, pelas tuas lutas, pelos teus problemas, enfermidade. Certamente, às 4:30 da tarde, você falou assim: hoje eu não vou. Eu estou cansado, eu não vou. Ah, meu Deus, eu queria ir, mas eu não vou. Eu não aguento. Essa semana não foi mole. Essa aí viajou, foi dar aula, chegou não sei de onde. O outro veio não sei de onde. E esse aqui, essa semana, está meio gripadão. Não é assim? Não é? Se você for perguntar teu corpo, ele quer vir para cá? Quer nada. Assim é comigo, é com todos nós. Aí vai dando aquela hora, aí você olha pro relógio e fala: meu Deus, eu não vou. Aí o Espírito dentro de você te anima, te fortalece. Daqui a pouco você está trocando a roupa e sem perceber você chegou, porque Ele te trouxe. Ele caminha conosco. Ele nos fortalece, Ele nos abençoa, Ele nos anima a cada dia, meu irmão. E essa é a notícia dessa noite. Ele não voltou. Ele ainda está aqui conosco. Ele habita em você. Ele está sobre a sua vida. E eu gostaria que você abrisse o seu coração agora e desse bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Não tem um hino que diz isso? Vamos ficar de pé e vamos cantar esse louvor.